A mulher que Deus utiliza. Tudo bem com você, querida amiga? Tudo em paz no seu coração? Estamos já quase finalizando a nossa jornada, diária de devoção. Eu já estou com algumas ideias para o ano que vem. Não vou deixar de lado o canal devocional Doce Retidão, porque pretendo fazer alguma coisa que seja semanal. Então, eu gostaria de convidar você a orar comigo sobre este projeto, para que, de certa forma, possamos manter esses laços de unidade para o ano de 2021, porque eu sei que nós vamos precisar de muita força uns dos outros. Se 2020 já foi um ano tempestuoso, não é querer não ter confiança, mas dizer que não tenho confiança, mas como nós estamos vivendo o fim de uma era, cheia de turbulências e profeticamente já explicitado na palavra de Deus, nós precisamos estar sim conscientes de que lutas e mais lutas poderemos ter, mas nada que não venhamos vencer com a força do nosso Deus. Então venha comigo e caminhe com Deus, porque nós vamos continuar assim, juntos nessa caminhada, tá bom? Não diariamente, mas eu estou orando e pedindo a Deus uma direção do que fazer para o ano 2021 e, mais uma vez, lhe peço que esteja orando por este projeto. A mulher que Deus utiliza é o tema do devocional de hoje, do livro Mulheres que Amaram a Deus, de Elizabeth George, e 1 Timóteo 3,11 fala assim: da mesma sorte, quanto às mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis. Hoje vamos conhecer um grupo especial de mulheres, as diaconisas. À medida que a igreja primitiva crescia, as necessidades aumentavam. Quem, por exemplo, doutrinaria as novas convertidas? Quem as aconselharia quanto ao casamento e aos problemas familiares? Quem cuidaria delas em ocasiões como parto, enfermidade, pobreza e morte? Quem as visitaria? Quem as orientaria na cerimônia do batismo? Parecia apropriado que mulheres atuassem ajudando outras nesse tipo de trabalho. Assim, as esposas dos líderes da igreja se apresentaram para cuidar desse ministério tão necessário. Em razão da importância desses ministérios pessoais, Deus estabeleceu alguns padrões para as mulheres que cuidariam das necessidades de outras na igreja. Hoje vamos conhecer a primeira das 4 regras que Deus estabeleceu para as mulheres em posição de liderança. Que tipo de mulher o Senhor utiliza? Primeiro, a mulher que Deus utiliza é digna. Hoje nós vamos ver o primeiro aspecto da mulher que Deus utiliza. Amanhã nós vamos ver o segundo aspecto. Uma vez que Deus ocupa o primeiro lugar e o mais importante no coração da mulher que o ama, ela tem uma vida de adoração e permanece na presença do Deus que ama. Portanto, suas ações demonstram dignidade e decoro. Como filha do rei, ela age inconscientemente com um ar de nobreza e de aristocracia. Sua devoção a Deus é evidente em tudo o que ela diz e faz, e existe seriedade e propósito em sua vida que ninguém pode negar. Mesmo em suas mais simples atitudes, como entrar em uma sala, conversar com outra pessoa, sentar-se a uma mesa de reuniões, todos observam que ela tem uma postura de rainha, de grandeza, de pompa, de nobreza. Por quê? Por causa do Deus que vive dentro dela e por causa de sua contínua adoração ao Senhor, a quem ela ama. Seu comportamento, querida irmã, reflete uma dignidade piedosa que atrai o respeito das outras pessoas. Sua conduta reflete um pouco da majestade do Senhor? Quando os outros conversam com você, percebem que é digna da posição que ocupa perante Deus? Essas perguntas servem para nos fazer pensar e orar
e talvez para modificar também nossas vidas. Então, mais uma vez, nós vamos ver questões aqui de comportamento. E antes de falarmos sobre a questão do comportamento em si, nós devemos ter em conta que não há ninguém melhor para cuidar de outras mulheres do que a própria mulher. Deus já colocou em nós esse espírito, altruísta, o espírito de cuidar umas das outras. Você pode ver, por exemplo, dentro de uma igreja, de uma instituição religiosa. Eu falo dentro de uma igreja porque é o local onde eu cresci. E às vezes os homens tentam ter aquelas programações constantes, mas eles praticamente não conseguem. Mas as mulheres sempre é elas que cuidam do departamento feminino. E esse departamento feminino, ele abrange tudo, cuidado com as crianças, com as nubentes, com aquelas que são noivas, com as que vão se casar. É o departamento feminino que cuida da situação espiritual dos pequeninos, dos adolescentes. É praticamente o departamento feminino que está regendo, está de olho em todos os demais departamentos. E é claro que nós temos a liderança pastoral, é dirigida por homens, mas é sempre a mulher que está por detrás no que se diz respeito à oração. Então eu fico pensando, por que muitas vezes as mulheres querem estar assim à frente no sentido de que quero aparecer? Não precisa nós nos preocuparmos com a aparência de estarmos ali no foco, porque é nós, as mulheres, dentro de uma instituição que sustenta por detrás. E às vezes as mulheres são muito mais eficientes se elas estiverem atuando nos bastidores do que propriamente à frente, mostrando visualmente o seu rosto. Somos eficientes quando estamos ali, apacentando, no sentido de cuidar, de estar de olho naquilo que precisa de manutenção. É basicamente as mulheres que fazem um trabalho de manutenção humanitário, vamos dizer assim, Eu não sei se você está me entendendo. Então, minhas queridas, não há melhor pessoa para cuidar de outra mulher do que mulher, tá? Então, se você está precisando de um auxílio, de um apoio, alguma coisa, procure uma mulher madura, uma mulher com essa postura de liderança, uma mulher que mantém os seus lábios cerrados, no sentido de não ficar falando, comentando demais da vida dos outros, Porque é necessária essa discrição. E outra coisa em relação ao comportamento, todas nós podemos ter esse comportamento e, como princesas desse reino de Deus, não é questão de podermos ter, é questão de necessidade nos comportarmos assim. Você é uma rainha onde você está e onde você atua. E como rainha, você não vê uma rainha de forma indecorosa, se portando, dando risadas nas esquinas e se comportando de forma inadequada nos locais onde estão reunidas outras pessoas. Reserve-se estas formas de agir, de dar boas risadas, assim, mais para o interior da sua casa, com seus filhos e com o seu esposo, mas, com seus pais, irmãos, mas tem aquele comportamento de rainha diante dos olhos da pessoa, não sendo falsa também, não é isso, mas para que você tenha uma postura bonita, tá? É necessário isso. Às vezes você fala, nossa, mas que pessoa elegante, que mulher elegante. Você também pode ser. Mas como que você tem se comportado para que você tenha essa postura de elegância, como as princesas e as mulheres que se portam assim têm? Fica aí mais essa palavra para hoje, pois a mulher que Deus utiliza é uma mulher que tem um comportamento adequado, É uma mulher que reflete uma dignidade piedosa e que atrai o respeito das outras pessoas. Essa é a mulher que Deus utiliza, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde
e nos fortaleça para mais uma semana, onde certamente deveremos ter alguns desafios à frente, mas seremos em Deus mais que vencedoras. Até mais, com a graça dele.